Sabe quando a gente está escrevendo um código e de repente percebe que repetiu a mesma linha várias e várias vezes? Pois é, dá uma agonia, né? Hoje nós vamos desvendar a ferramenta que resolve isso de uma vez por todas, as funções em Python. Elas são um verdadeiro segredo para ter um código limpo, eficiente e, o mais legal, reutilizável. Para começar, vamos dar uma olhada num cenário que é bem comum. O código da esquerda parece meio bagunçado, certo? A mesma linha, print menos menos menos, copiada e colada um monte de vezes. Além de feio, é super difícil de dar manutenção. Agora, olha só o da direita. Limpinho, direto ao ponto, muito mais inteligente. Mas como a gente chega nesse resultado? Então, a solução para essa bagunça toda vem de uma ideia que a gente usa no dia a dia, às vezes sem nem perceber, a tal da rotina. Pensa bem, na nossa rotina da manhã, acordar, tomar café, a gente faz sem nem pensar direito. Na programação, a lógica é a mesma. Imprimir uma linha para separar títulos, por exemplo, esse print tracinho, acaba virando uma rotina. É uma tarefa pequena, mas que se repete o tempo todo para manter o programa organizado. E aí é que vem a grande sacada. E se, em vez de ficar no copia e cola, a gente pudesse, sei lá, empacotar essa rotina, dar um nome para ela e simplesmente chamar por esse nome sempre que a gente precisasse? A resposta, para nossa sorte, é um gigantesco sim. Vamos ver agora como construir isso na prática. A gente está prestes a criar nossos próprios comandos em Python e é aqui que a programação começa a ficar divertida e criativa de verdade. Bom, essa rotina personalizada em Python tem um nome, é a função. E para criar uma, a gente usa a palavra-chave def. Pensa nisso como se estivéssemos ensinando um truque novo para o Python. A gente define o que o truque faz uma vez e ele vai lembrar para sempre. E criar uma função é super simples, sério, são só 3 passinhos. Primeiro, definir. A gente começa com a palavra mágica def, seguida pelo nome que a gente escolheu, tipo mostra underline linha. Segundo, o bloco de código. Logo abaixo, com aquele espacinho de recuo, a gente escreve o que a função vai fazer. E terceiro passo, chamar. Depois, em qualquer lugar do código, é só escrever mostra underline linha e pronto. Toda aquela rotina executada. Moleza, né? Aí atenção para um detalhe que é fundamental. Só definir a função não faz nada acontecer, tá? É como se o Python anotasse a receita, mas ele só vai cozinhar mesmo quando alguém pede, ou seja, quando a função é chamada pelo nome dela. Rotinas simples assim já ajudam bastante. Mas o poder de verdade das funções aparece quando a gente deixa elas mais espertas, mais adaptáveis para lidar com informações diferentes. Ok, nossa função mostra a linha é útil, mas ela é meio rígida. Faz sempre a mesmíssima coisa. E se a gente quisesse uma função para criar um título, mas com um texto diferente a cada vez? Como é que a gente injeta essa informação de fora para dentro da nossa função? A resposta para isso está nos parâmetros. Um parâmetro é como se fosse uma variável especial que a gente coloca lá dentro dos parênteses da função. É um espaço reservado só esperando a gente enviar algum dado para ele na hora de chamar a função. Olha só esse exemplo aqui. A nossa nova função, título, agora tem uma porta de entrada, um parâmetro que a gente chamou de MSG. Lá dentro da função, MSG funciona como uma variável qualquer, só que o conteúdo dela vai vir de fora, na hora que a gente usar a função. E agora a mágica acontece. Quando a gente chama título sistema de alunos, estamos passando esse texto direto para o parâmetro mesh. Aí a função pega essa informação, processa e mostra a saída toda formatadinha. Com isso, a mesmíssima função pode criar infinitos títulos diferentes. Certo, agora que o básico está entendido, vamos levar isso para outro nível. E se a gente não souber de antemão quantas informações a nossa função vai precisar receber? Vamos explorar agora a verdadeira flexibilidade do Python. Imagina só esse desafio, criar uma função soma. Às vezes a gente vai querer somar 2 números, outras vezes 5, quem sabe até 10. Seria péssimo ter que criar uma função diferente para cada caso. Como é que uma única função consegue lidar com um número variável de argumentos? E a solução do Python para isso é simplesmente genial, o empacotamento de parâmetros. Quando a gente coloca um asterisco antes do nome do parâmetro, é como se disséssemos para o Python, olha, pega todos os valores que me mandarem, não importa quantos, e coloca tudo junto num pacote só. Esse pacote, que é uma tupla, funciona como uma lista que não pode ser alterada. Aí é só percorrer essa tupla e somar tudo. Simples e poderoso. E essa flexibilidade não para em números simples, não. As funções também podem receber e manipular estruturas de dados inteiras, como listas, o que abre um leque de possibilidades gigantesco. Agora, se prepara para uma coisa que costuma dar um nó na cabeça de quem está começando. Olha a lista antes.
72504. Depois que ela passou por uma função chamada dobra, olha o que aconteceu no depois. 14, 4, 10, 0, 8. Ué, a lista original foi modificada. Como assim? A chave para entender isso é o seguinte: quando se passa um número para uma função, é como entregar uma cópia dele. A função pode fazer o que quiser com a cópia, o original fica intacto. Mas quando se passa uma lista, é como entregar a chave de um cofre. A função não recebe uma cópia, ela recebe acesso direto ao cofre original. Qualquer coisa que ela mudar lá dentro afeta o cofre de verdade. No fim das contas, tudo se resume a este mantra da programação: escreva uma vez, use quantas vezes precisar. Essa é a essência de programar de forma inteligente, e as funções são a ferramenta que permite que a gente siga essa filosofia. E por que dominar isso é tão importante, afinal? Porque na prática, funções transformam o caos em ordem. Elas nos dão um código muito mais limpo, permitem fazer mais escrevendo menos, deixam a correção de erros infinitamente mais fácil e, o mais importante, são o único jeito de construir programas grandes e complexos sem enlouquecer no processo. Agora que essa ferramenta está na mão, a pergunta que fica é: o que vai ser construído com ela? Como essas pequenas rotinas podem ser usadas como se fossem blocos de montar para criar projetos cada vez maiores e mais impressionantes? Esse é só o começo da jornada para uma programação realmente poderosa.